Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro que, sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o transfer ban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do transfer ban nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um transfer ban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. E a CNRD decidiu manter um transfer ban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse transfer ban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita. O Igor ZS10. Nicola, boa noite, beleza? Sabe de Gabriel Paulista no Corinthians? Igor, vou até mandar mensagem para o empresário dele. É legal quando vocês fazem essas lembranças, porque a gente acaba esquecendo de determinados assuntos, né? E aí vocês vêm com essas aí e abrem a oportunidade para que a gente retome. É assim, o Gabriel Paulista é torcedor do Corinthians. Dá para dizer que fanático. E tem o sonho de jogar um dia no Timão. O grande ponto é que, apesar de todas as declarações públicas, o Corinthians sempre olhou com alguma desconfiança em relação ao Gabriel Paulista. Estou mandando mensagem para o Hugo Garcia. Hugo, boa noite. Gabriel Paulista no Corinthians. Tem chance? Gabriel que está no Besiktas da Turquia. Deixa eu ver como é que são os números dele por lá. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência, tá? Contrato até junho de 2027. Chegou a custo zero depois de passagem pelo Atlético de Madrid. Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a R$800 mil mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa ida do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados. Foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Saideira sobre o Corinthians. O Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante, e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte.
Transfer do Corinthians vai ser pago amanhã? Não, não vai. O Stabile ficou muito desapontado com a perda de 50% do prêmio da Copa do Brasil. Esse dinheiro foi bloqueado pela Caixa, tá? Por conta de um acordo feito lá atrás, em 2022, pelo Duílio Monteiro Alves. O presidente me contou que essa grana seria utilizada para o pagamento do transfer ban com o Santos Laguna. É possível até que o Corinthians tem 2 transfer bans, o Internacional com o Santos Laguna e o Nacional, por conta do atraso no pagamento do último acordo na CNRD. O Corinthians até pagou tudo o que devia nesse grande acordo com a CNRD, mas por conta do atraso na parcela, a CNRD decidiu manter um transfer ban nacional para o Corinthians até a parcela de 16 de janeiro. Se o Corinthians pagar em 16 de janeiro a parcela em dia, a promessa de que esse transfer ban nacional caia. Então, a tendência é que o Corinthians nem acelere tanto esse processo de quitação com o Santos Laguna, porque não vai ter a autorização nacional para fazer a quitação. É importante registrar que termina nessa segunda-feira o prazo que o Corinthians concedeu à Responsa Gaming, uma empresa disposta a pagar 180 milhões de reais por ano de patrocínio master. O Corinthians quer que essa empresa apresente garantias bancárias. O prazo terminaria em 30 de dezembro. Só que a Responsa Game não conseguiu as garantias, afirmando que era fim de ano, estava com dificuldade. O Corinthians até indicou um banco para que a Responsa Game apresentasse essas condições. E o novo prazo final é o de hoje, segunda-feira. O Stabile quer muito fechar com essa empresa, porque a Responsa Game promete uma antecipação de dinheiro. E essa antecipação seria utilizada pelo Corinthians para a quitação dos transfer bans, tá bom? Quero responder agora se Dieguinho, meio-campista do Ceará, interessa ao Corinthians. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo do domingo com a informação de que o atleta do vovô já faz parte dos planos do Corinthians. O Timão teria procurado representantes do jogador para abrir negociações e o staff do atleta teria recorrido ao Ceará para tentar entender as condições do negócio. O que eu fiz? Conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará, para perguntar em que pé está essa negociação, quanto o Ceará pede. E a resposta, abre aspas, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Até por isso, nem tem como precificar o jogador, fecha aspas, disse o presidente do vovô. O Ceará assegura que não há negociação e estranha o vazamento dessa notícia. Só para completar, registrar também que o Dieguinho já tem 30 anos de idade, atleta formado em clubes do Rio de Janeiro, passou bastante tempo no Goiás e chegou ao Ceará na temporada passada. Nessa temporada de estreia pelo vovô foram 51 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Não acho que é o tipo do jogador que o Corinthians precisa para mudar de patamar. Não me parece alguém extremamente eficiente ou capaz de, ao menos, ser titular do clube, avaliado em 1,5 milhão de euros. Segunda-feira importante também para o Corinthians em relação a outros 2 pontos. Nessa segunda, o Shakhtar Donetsk promete uma resposta em relação ao futuro do Maicon. O Atlético Mineiro entrou na briga com o Corinthians pela contratação do volante. A tendência é que o Timão tenha de ceder e oferecer 3 anos de contrato para o jogador para não correr o risco de ver o Maicon jogando no rival mineiro. E a saideira se encerra nessa segunda-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar as garantias bancárias. Essa empresa ofereceu 180 milhões de reais fixos, mais bônus, além de uma série de antecipações. E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ficou muito afim de fazer esse negócio, até porque teria a partir daí o dinheiro para o pagamento do transfer ban. Acontece que essa empresa não conseguiu as garantias bancárias. 180 milhões de reais, contrato de 3 temporadas, muito dinheiro envolvido. Se essas garantias forem apresentadas, o Corinthians abrirá a mão do acordo com a Esportes da Sorte e será patrocinado pela Responsa Gaming. Caso contrário, a renovação com a Esportes da Sorte já está fechada e o valor salta de 103 para 150 milhões de reais por ano. Outras participações, Bruno Salvador, liga para o Marcelo Paz sobre Maicon em reunião com o Botafogo. Sobre o Maicon, só para esclarecer, eu conversei com o empresário dele antes de entrar ao vivo. Nessa segunda-feira, o Shakhtar vai tomar a decisão entre Corinthians e Atlético. A tendência é que o Shakhtar escolha a proposta do Galo, porque a oferta do Galo é de um contrato de 3 anos para o Maicon, a oferta do Corinthians é de 2 anos. O que pode acontecer é o Corinthians, percebendo que vai perder o Maicon, Timão que não tem ainda o transfer ban resolvido e, por consequência, não tem a garantia de que vai conseguir reforços, o Corinthians pode aumentar esse contrato de 2 para 3 anos para assegurar a permanência do Maicon, tá bom? Feliz 2026 para você e sua família, o mesmo para você, meu amigo. Tô na espera do churras. Vamos marcar para março, tá?
Bidon no Fla, paguem a multa e podem levar. Hoje a Rádio Tupi, que é uma rádio do Rio, informou que o Flamengo avalia a possibilidade de fazer uma proposta pelo Bidon. Eu nunca havia ouvido falar no Flamengo do interesse no meio-campista corintiano. E acho difícil que o negócio aconteça. Não pela possibilidade de um acordo entre os clubes, mas porque o Bidon não me parece ter a intensidade que o Felipe Luiz gosta no seu time. Mas, enfim, a proposta poderia chegar a 15 milhões de euros caso o Flamengo leve essa história adiante. Então, por enquanto, não passa de uma especulação. O Corinthians precisa vender jogadores. O Bidon é hoje um dos principais ativos do clube, mas a ideia do Corinthians é faturar pelo menos 20 milhões de euros com o Bidon, tá bom? O Matheus Avelar. Nicola, o Frossard disse que o Galo tem negócio adiantado com um ponta e um lateral direito. Sabe quem é? Segundo ele, é nome que ainda não foi especulado. Eu vi as informações do Frossard, para mim, um dos melhores setoristas do Galo na atualidade. Não consegui avançar em relação a esse lateral direito. A grande novidade do Atlético diz respeito a Maicon. E aí, só para explicar a operação, eu conversei antes de gravar e começar essa live com o pai. O pai não, o empresário ele é pai do Lianco e é também empresário do Maicon, né? O Marcelo Vojinovic. E eu perguntei para ele como é que estava funcionando essa proposta do Galo. O Atlético fez ao Shakhtar a mesma proposta do Corinthians. O Corinthians ficaria com o Maicon em definitivo, deixando 50% dos direitos econômicos para o clube ucraniano. O que pegou em relação ao Corinthians é que o Corinthians quer fechar um contrato de 2 anos com o Maicon. Para o Shakhtar é um negócio ruim, porque daqui 1 ano e meio o Maicon já pode assinar um pré-contrato. O Shakhtar queria que o contrato do Maicon com o Corinthians fosse de 3 anos. O Atlético ofereceu os 3 anos que o Corinthians pede, tá? O Atlético ofereceu os 3 anos que o Shakhtar pede. E nessa segunda-feira a gente deve ter uma definição sobre o tema. Pelo que eu conversei com o Marcelo, as 2 propostas estão na mesa do Shakhtar e o Shakhtar deve definir pelo Galo. O que pode acontecer? Se o Corinthians perceber que está perdendo o Maicon para o Shakhtar, aí o Corinthians pode ir, peraí, então vamos lá. Só vai acontecer com 3 anos de contrato, então eu ofereço 3 anos de contrato para o Maicon que precisou aceitar uma redução dos seus salários para permanecer no Corinthians. Ele tinha direito até o contrato do ano passado a R$ 1.200.000 por mês. O Corinthians alegou que, por conta de uma série de readequações financeiras, precisava reduzir os custos. Sobre Yuri Alberto e a busca por reforços. Olha que coisa maluca. O Corinthians está tão preocupado com não conseguir pagar o Transferban que está adiando a saída do Pedro Raul. O Internacional chegou a fazer proposta boa de empréstimo, pagando a maior parte dos vencimentos, mas o Corinthians tem postergado essa decisão, porque se perceber que não vai conseguir resolver o problema do Transferban, Pedro Raul pode acabar sendo uma solução, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. O Yuri foi para Roma por esses dias. Essa viagem não tem a ver com a negociação com a Roma, mas sim com a obtenção de um passaporte italiano. A presença dele lá deve acelerar o passo a passo dessa obtenção do passaporte. E o Yuri Alberto, com o passaporte, passa a ter um valor de mercado muito mais interessante. Só para completar em relação ao Corinthians, informação exclusiva, na sexta-feira a gente estava fazendo live e eu telefonei para o presidente do Corinthians, o o Osmar Stabile. Perguntei, Stabile, como é que ficou a questão do patrocínio Master? E ele falou, Nicola, o pessoal da Responsa Gaming ficou de apresentar as garantias bancárias na próxima segunda-feira. A gente vai esperar até segunda-feira. Se eles apresentarem, vai fechar com a Responsa Gaming. Se não, o contrato vai ser renovado com a Esportes da Sorte. Por que o Corinthians tem esperado tanto pela Responsa Gaming? A promessa era de que essa definição aconteceria no dia 30 de dezembro. A Responsa Gaming não conseguiu apresentar essas garantias no dia 30 e foi remarcando datas até 5 de janeiro. É porque com a Responsa Gaming, o Corinthians tem uma antecipação de receitas que vai lhe garantir o pagamento do Transferban. Só que o presidente do Corinthians não pode assinar com a Responsa Gaming se eles não apresentarem as garantias de que são capazes de bancar esse contrato de 3 anos. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha,
Tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o radar corintiano também não!